Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo de análise pós-jogo aqui no canal. Nós vamos falar sobre o jogo agora, acabou de acontecer lá no Santa Cruz. Botafogo 0, Atlético de Minas Gerais 3. Começar falando antes da análise do time que o Botafogo mandou a campo, o time de Márcio Zanardi. Viemos numa formação diferente para o jogo de hoje, voltamos a jogar numa linha de 4 atrás, com Vitor Souza no gol, Jefferson na lateral direita, Gabriel Risso na lateral esquerda, dois zagueiros começando o jogo com Alisson Cassiano e Rafael Milhorim, meio campo com 3 homens, Sabit, Alejo Dramizino, Leandro Maciel no ataque, Jonathan Cafu pela direita, Matheus Regis pela esquerda e no comando do ataque ele, Alexandre Jesus. Este foi o time do Botafogo que veio a campo para sofrer uma das maiores humilhações do Botafogo no estádio Santa Cruz. Sim, uma das maiores humilhações do Botafogo na sua história dentro de casa. O Atlético nunca havia ganhado um jogo fora de seus domínios na Série B, até porque é um estreante na competição, porém o Botafogo quis dar as boas-vindas ao time de Minas Gerais, sofrendo uma derrota aí humilhante por 3-0. Falar do jogo em si, eu acho que hoje eu vou ficar devendo, porque a quantidade de raiva que eu passei durante a partida, ela é suficiente para que eu não consiga analisar taticamente os gols do Atlético, foram falhas de quem, sabe? Esse negócio hoje eu peço perdão para vocês, mas eu vou deixar passar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o esquema do Botafogo, tá? O Botafogo tentou jogar na linha de 4 no começo do Campeonato Paulista e viu que foi uma merda. E viu que foi um desastre jogar nessa formação. Depois, tá, de um bom jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, o técnico Márcio Zanardi resolve mudar o esquema de novo, tá, para a linha de 4. E claramente isso foi um desastre. Claramente isso foi vexatório. A defesa do Botafogo na linha de 4 não consegue jogar, tá? Não vinha jogando assim, não vinha jogando dessa forma, só vinha jogando com 3 zagueiros e já estava passando aperto. Essa é a verdade. Na Série B, a linha de 3 homens atrás não se encontrou em campo, tá? Todo jogo é um Deus nos acuda a defesa. O Botafogo subestimou o adversário. O Botafogo não respeitou minimamente que do outro lado tinham 11 homens que iam jogar futebol. Porque o Zanardi entra com um esquema em que ele sabe que o Botafogo é frágil defensivamente, e que o Botafogo não tem poder defensivo nenhum com esse esquema. Os jogadores não vinham acostumados a jogar nesse esquema, fazia tempo que não jogavam assim, e aí você entra e sua defesa é completamente fragilizada por isso, e você mata seu time fazendo isso. Se o Botafogo fosse ter um poder ofensivo muito maior por estar jogando dessa forma, eu até entenderia, tá? Mas não foi o que aconteceu, né? Ofensivamente o Botafogo também não funcionou. Começou a funcionar no segundo tempo com a entrada do Caio, que nós vamos falar depois, mas o primeiro tempo foi nulo. Absolutamente nulo o primeiro tempo do Botafogo ofensivamente. Então você tirou um zagueiro para pôr um ponta, tá? Quis manter os 3 homens de meio, que teoricamente vem dando certo. Eu já não concordo, falei na última live do Pantera Cash. Acho que contra o Goiás em casa, os 3 homens de meio não funcionaram. Contra o Paranaense funcionou por causa da situação. E aí você quis manter, beleza, tá tudo bem. Mas aí você põe um ponta que é nulo, que não ajuda em nada ofensivamente. O outro tá na pior fase que eu já vi na vida. E aí o Botafogo virou nulo ofensivamente. E você perdeu um pouco da solidez. O pouco que você tinha da solidez defensiva, você perdeu mudando o esquema. Aí você enfiava os laterais ofensivamente, como se eles estivessem jogando de ala, o Gabriel Risso e o Jefferson, só que aí os pontas do Botafogo estavam desencaixados com os laterais, porque os laterais não estão acostumados a jogar na linha de 4. Então assim, é um desastre a formação do Botafogo, que chega a ser constrangedor. Parece que não treinou a semana inteira para jogar dessa forma. Parece que não teve treino para jogar dessa forma, porque dentro de campo foi um desastre, taticamente, o Botafogo, com essa linha de 4, voltando a jogar com 2 zagueiros. Falar individualmente dos jogadores do Botafogo, eu vou passar rapidamente por alguns, porque eu vou dedicar mais tempo a outros, tá? Então, Vitor Souza
tomou 3 gols, mas também não sei, não acho que teve culpa, pelo que eu vi nos gols também. Preciso até ver depois pela TV melhor. O pessoal tava reclamando nos grupos aí do primeiro gol. Ainda não vi direito, mas não coloco o maior culpado, mas também hoje também não fez nenhuma grande defesa, também não ajudou muito. O Jefferson, nessa formação, não funcionou também hoje, não ajudou em nada. Não sei, não tenho muito o que falar do Jefferson não. Péssimo também. O Alisson Cassiano desaprendeu a jogar bola na Série B, saiu ainda no primeiro tempo, não sei se foi lesão, ainda nem vi o que aconteceu com ele, provavelmente lesão, né, saiu no primeiro tempo. Se tá ruim com ele, pior sem ele. O Rafael Melhorin também, claramente já se mostrou que não é um jogador de Série B, é um zagueiro que tem uma certa técnica, é um zagueiro que sabe jogar, mas é por muito pouco tempo. O Rafael Melhorin não aguenta jogar 90 minutos, 80 minutos, 70 minutos em alto nível, ou num nível de Série B. Ele joga ali um recorte de 20 a 25 minutos. É o que ele consegue jogar. É muito pouco para um zagueiro de Série B para estar no Botafogo, tá? O Gabriel Risso, como sempre, menos culpado, tem culpa de nada. O cara completamente um ponto fora da curva desse time durante o ano 2025. O Sabic, jogando mais uma vez como camisa 5, o principal cara que desarma, eu acho que até funciona. O Sabic hoje, vou passar pano pra ele também. Acho que até fez alguns armas interessantes, tentava jogar. Porque ao lado dele tem um cara que é nulo. O Alejo não consegue jogar, cara. O Alejo simplesmente não existe em campo. O Botafogo joga com -1 quando o Alejo está em campo, começando a titular nessa formação com 3 homens de meio. Eu não consigo entender qual a dinâmica que o Alejo dá pra esse time para que ele continue sendo mantido no time. Não faz o menor sentido. Ele não consegue ajudar defensivamente, preencher espaços, no ataque ele também não ajuda. Então assim, é ilógico o Alejo estar jogando no Botafogo hoje. Tomara que ele melhore e volte melhor para poder vestir a camisa do Botafogo. Hoje não tem o menor cabimento o Alejo jogar. O Leandro Maciel tentou algumas jogadas de fora da área, é um cara que durante a semana não conseguiu treinar direito, estava doente. O time precisa muito dele, então mesmo no sacrifício o cara vai pro jogo. Mas não foi o Maciel também que a gente espera. Felizmente, tem que ser falado a verdade. Ainda faltou um pouco dele também. Os dois pontas, pra mim, cara, é o maior vexame do Botafogo. É constrangedor, é vexatório, é desastroso as pontas do Botafogo. E o Zanardi, não é possível que ele não vê que esse Botafogo não vai funcionar com esses pontas. O Matheus Regis, tirando os problemas extracampo, que a gente já tá cansado de falar, esse cara é um asno, dentro de campo também. Além de ter a cabeça desse tamanhozinho fora de campo, cabeça desse tamanho, dentro de campo, parece que ela diminui mais ainda. Se isso é possível diminuir, mas parece que diminui. Cara, é impressionante como o Matheus Regis não ajuda em nada. Assim, eu acho que o Toninho, quando ele fechou essa negociação, ele deve ter pensado, deve ter esperado um jogador, e eu acho que quando o Toninho vê o Matheus Regis em campo, ele deve ter vontade de bater a cabeça dele próprio na parede. Não é possível. Porque ele fala, cara, o que eu arrumei trazendo esse cara? Assim, o Matheus Regis no jogo de hoje, é piada o que esse cara fez. É coisa de sair do Botafogo e ser demitido por justa causa. E o Jonathan Cafu do outro lado, cara. O que esse cara veio fazer no Botafogo? Ganhando o que ele ganha. Depois de 4 temporadas de Série A. O que o Jonathan Cafu veio fazer no Botafogo? Mais um vexame. Mais uma partida vexatória. O Cafu só consegue jogar de ala. Ele não tem a menor condição de jogar de ponta. Gente, é impressionante como esse cara destrói as jogadas do Botafogo. E no ataque o outro é o Jesus, que aí também não vou nem ficar adentrando muito na questão do Jesus não, porque tentou fazer um pivô, um passe ali, um passe aqui, mas também não chegou uma bola. Muito difícil para ele também. No segundo tempo, o Botafogo melhorou muito no início do segundo tempo. Melhorou muito, isso é verdade. Os primeiros 10, 12 minutos do Botafogo foram avassaladores. Por quê? Por causa de um nome. Rony Carrilho.
Carrilho entrou e mudou completamente a dinâmica de ataque do Botafogo. Foi uma mudança assim, brusca, brutal. Por que esse cara não joga? Porque o Carrilho não tem mais minutos. Por que esse cara não tem um jogo como titular do Botafogo ainda? Por que não tentar fazer o óbvio, que todo mundo tá vendo, Zanardi? Linha de 5, que é quando o Botafogo toma menos gols, pelo menos sofre um pouco menos. 2 alas, bota Jesus e Carrilho pra fazer uma dobradinha no ataque. Estamos falando disso, ó, há muito tempo, cara. Você tem os 2 caras com mais lucidez no ataque do Botafogo e eles não começaram nem um jogo titular na temporada. É loucura isso. É um absurdo. É uma coisa assim, é se automutilar o Botafogo tá fazendo com ele mesmo. E aí no segundo tempo, você põe o Pablo Tomás pra jogar de ala, pra jogar de ponta direita. Ah, Zanardi, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Todo mundo tá vendo que o cara não tem a menor condição de jogar no Botafogo. Pablo Tomás não tem a menor condição de vestir essa camisa. Uma das maiores humilhações do Botafogo. Jogadores, dirigentes, comissões, Adalberto, parabéns. Conseguiram perder pro Atlético de Minas Gerais em casa por 3-0. Aí o PanteraCast fica a semana inteira fazendo post, chama o torcedor pro estádio. Vergonhoso, vexatório. Adalberto, sua hora está chegando. Não dá mais. Infelizmente não dá mais, não deu certo. Todo mundo queria ter no seu time um bilionário que pusesse dinheiro a rodo e fizesse as coisas funcionar. Só que você só é a parte do bilionário. Você não põe dinheiro a rodo, você não faz as coisas funcionar, não traz um jogador diferenciado pra dar uma liga no time, reforços de merda que chegam pro Botafogo, Pablo Tomás, Carlão, Rafael Melhorim, um atrás do outro. E tá estragando os que a gente tem ainda. Porque o Maciel, que era aqui, já tá aqui. Tá estragando os que a gente tem. É brincadeira, daqui a pouco o risco começa a falhar também.